Embora tenha nascido como uma princesa alemã de pouca importância, Catarina, a Grande, acabou se casando com o herdeiro do trono da Rússia. Ela se tornaria uma governante poderosa por mérito próprio, conhecida por suas vigorosas políticas externas e internas, além de tendências consideradas por alguns mais tirânicas. No tempo livre, Catarina teve casos amorosos, estudou filosofia, colecionou arte e trocou cartas com um dos pensadores mais famosos da história da civilização ocidental. No entanto, apesar de ter vivido uma vida tão dramática, Catarina é mais lembrada por algo que ela, na verdade, nunca fez. Hoje, vamos listar fatos dramáticos sobre Catarina, a Grande. Antes de começar, inscreva-se no canal Weird History e conte nos comentários quais outras monarcas quer conhecer. Certo, hora de um pouco de história da Rússia com amor. Nascida como Princesa Sofia de Anhalt-Zerbst em 2 de maio de 1729, a futura Catarina, a Grande, foi convidada para a Rússia aos 15 anos pela czarina Elizabeth. Elizabeth, filha de Pedro o Grande, decidiu tornar seu sobrinho Pedro seu herdeiro. Ela também estava ansiosa para encontrar uma esposa para ele. Catarina sabia o que estava em jogo ao mudar-se para sua futura pátria adotiva. O pai dela destacou a importância de se adaptar à cultura russa e, ainda mais, impressionar a imperatriz. Catarina foi bem-sucedida em ambos. Ela aprendeu russo e se converteu à ortodoxia russa antes de casar com Pedro. Quanto à imperatriz Isabel, dizem que ela criou um carinho especial por sua futura sobrinha enquanto a jovem se recuperava de uma doença. A tsarina Isabel, que foi responsável pelo casamento de Pedro e Catarina, era o tipo de pessoa que estava acostumada a comandar literalmente tudo. Catarina conquistou a simpatia de Isabel no início, mas ela dominou o casamento e, após o nascimento do filho de Catarina, a relação delas se deteriorou. Não é preciso ser detetive para entender o motivo. Catarina foi cruelmente impedida de criar laços com seu bebê. Elizabeth ficou com Paulo e quase não deixava que ele visse a mãe. A imperatriz, basicamente, criou o menino como se fosse seu próprio filho, e Catarina só podia visitá-lo de vez em quando. O czar Pedro III é um dos líderes menos lembrados com carinho na Rússia, e também não era especialmente querido em sua época. Embora fosse czar da Rússia, Pedro se interessava mais pela cultura alemã. Ele tentou impor tradições luteranas à Igreja Ortodoxa Russa, o que foi impopular entre a comunidade religiosa. Ele também se reconciliou com o maior inimigo da Rússia, a Prússia, o que não agradou ao exército russo. Por fim, ele tentou lançar programas sociais liberais para melhorar a vida dos pobres, causando problemas com a pequena nobreza. Nem preciso dizer que o reinado de Pedro não durou muito tempo. Representantes de todas as facções insatisfeitas procuraram Catarina, que ficou muito feliz em atendê-los. Formou-se um plano para derrubar o czar. O plano foi descoberto, mas já era tarde demais. Catarina usou suas novas conexões militares para mandar prender seu marido, e apenas 6 meses depois de assumir o trono, Pedro foi forçado a abdicar. Depois, ele foi preso e depois morto, no que se alegou ter sido uma briga de bêbados. Espero que agora você se pergunte se Catarina mandou matar o marido. A verdade anticlimática é que ninguém realmente sabe. Sabe-se que Catarina se beneficiou com a morte do marido e, em geral, acredita-se que ficou feliz por se livrar de um casamento sem amor. Depois que Catarina, a Grande, faleceu, surgiu um boato de que a governante tinha um grande apetite sexual, que não se limitava a seres humanos. Claro, sabe-se que quem escreve a história muitas vezes exagera ou inventa fatos para difamar pessoas ou criar relatos mais escandalosos. Então leve isso com certo ceticismo. Segundo uma lenda infame, Catarina morreu tentando se aproximar intimamente de um cavalo. Claro, é tentador brincar sobre Catarina vivendo suas aventuras sexuais ou montando sem sela, mas não faremos isso. Em resumo, a história não é verdadeira. Catarina faleceu na cama após um derrame.
O fato da história do cavalo ser vista como plausível levanta questões sobre a cultura russa do final do século XVIII. Sobre a vida real de Catarina, historiadores concordam que, como muitos homens da época, ela teve vários amantes. Todos eram humanos, decepcionantemente humanos. Um desses amantes famosos foi Grigori Orlov, que ajudou Catarina a derrubar seu marido. Outro foi Sergei Soltakov, que Catarina afirmou em suas memórias ser o verdadeiro pai de seu primeiro filho. O Império Bizantino, também chamado de Império Romano do Oriente, estava sob domínio turco-otomano há séculos, quando Catarina, a Grande, assumiu o comando da Rússia. Apesar disso, Catarina sonhava em restaurar a monarquia grega e desenvolveu algo chamado Projeto Grego para alcançar esse objetivo. O objetivo do projeto era colocar o neto de Catarina, Constantino, no recém-restaurado trono grego. Mais tarde, o projeto previa um novo reino, Dácia, que muitos achavam ter sido criado para Grigori Potemkin, amante de Catarina. Catarina era extremamente dedicada a realizar o projeto grego, mas no final o esforço fracassou. Como ponto positivo, o tratado que encerrou as hostilidades entre Rússia e turcos otomanos deu a Catarina controle do Mar Negro. Não era o que ela esperava ao iniciar o projeto grego, mas seguia sendo um importante prêmio político. Após a morte do marido, Catarina, a Grande, teve vários amantes. Historiadores suspeitam que ela teve 1 ou 2 casos enquanto Pedro ainda vivia. Acredita-se amplamente que um desses casos pode ter levado à concepção do filho de Catarina, o futuro Paulo I. Veja, Pedro sofria de uma condição chamada fimose, que pode tornar a relação sexual muito desconfortável. Assim, o casamento deles ficou anos sem ser consumado. Pedro fez uma cirurgia para corrigir o problema e em seguida Catarina engravidou. Essas circunstâncias fizeram muitos questionarem se Paulo era realmente herdeiro legítimo. Sabe-se que Catarina já tinha Sergei Saltykov como amante e até sugeriu que Paulo não era realmente filho de Pedro. A condessa Praskovaya Bruce parece nome de personagem de filme do James Bond, mas ela era, na verdade, uma das melhores amigas de Catarina, a Grande. As duas eram muito próximas desde a adolescência, tanto que Catarina dedicou uma sessão inteira de suas memórias à condessa. Dizem por aí, porém, que a amizade de Catarina não era gratuita. Na verdade, vinha com uma responsabilidade bastante pesada e de alcova. De acordo com o famoso amante e aventureiro Giacomo Casanova, Catarina arranjava para que Praskovaya testasse todos os seus potenciais amantes para ela. Se acha que isso pode arruinar uma amizade? Parabéns, você é mais esperto que Catarina, a Grande. O acordo supostamente pôs fim à amizade das duas, quando Catarina flagrou a condessa na cama com um homem por quem Catarina já estava apaixonada. Antes do golpe e de se tornar imperatriz, Catarina teve secretamente um filho com seu amante Grigori Orlov. Como seu marido ainda era o czar, Catarina teve que esconder a gravidez. Quando chegou o parto, ela permitiu que um criado incendiasse sua casa como distração, pois sabiam que Pedro gostava de ver chamas. O bebê, o único filho oficialmente ilegítimo de Catarina, foi chamado de Alexei Bobrinsky. Quando adulto, Alexei acumulou dívidas, mas sua mãe continuava a mimá-lo. Ele teve liberdade para fazer o que quisesse, e quando seu meio-irmão Paulo se tornou imperador, nomeou Alexei como conde do Império Russo e general-major. Conhecida por ser a chamada déspota esclarecida, Catarina gostava de ler filosofia. Em especial, ela era fã dos filósofos do Iluminismo, especialmente do escritor francês Voltaire. Ser imperatriz da Rússia tinha vantagens, como ser alguém com quem Voltaire se daria ao trabalho de trocar correspondência. Embora nunca tenham se encontrado, eles se comunicaram por cartas fascinantes durante 15 anos. Eles eram próximos e Voltaire ajudou a construir a imagem de Catarina, a Grande, como uma monarca sábia e justa. Acredita-se que a lealdade dele fosse tão pessoal quanto política, já que se sabe que ele mantinha um retrato da imperatriz no quarto.
Catarina pode ter se mudado para o Palácio de Inverno com o marido, Pedro, mas foi ela quem transformou o palácio em algo parecido com um dos melhores museus do mundo. Catarina é tida como uma das maiores colecionadoras de arte da história. Ela comprou tantas peças que precisou ampliar o Palácio de Inverno para guardar a coleção. As obras de arte no palácio incluíam inúmeras pinturas que Catarina havia comprado, além de várias peças que ela havia encomendado especificamente para sua corte. Como monarca, Catarina se interessava principalmente pela saúde pública. Ela era conhecida por querer proteger seu povo e a si mesma contra a varíola, doença altamente contagiosa. A causa era pessoal, pois o czar Pedro II falecera devido à doença. Em 1786, Catarina mandou vacinar a si mesma e a seu filho. Os dois viveram livres da varíola e serviram de exemplo, ajudando outros russos a perceberem que a inoculação precoce não era uma má ideia. E ainda não é. Elvis Presley é talvez a figura histórica mais famosa a falecer no vaso sanitário. Mas ele quase teve uma grande concorrência. Em 1796, já com a avançada idade de 67 anos, Catarina, a Grande, foi ao banheiro para cuidar de seus assuntos reais. Ela se sentou e então teve um derrame. Seus criados a encontraram e conseguiram levá-la de volta à cama, onde faleceu. Embora o derrame fatal tenha ocorrido no banheiro, a morte de fato foi no quarto. Bem mais respeitável. Júlia Tofana era uma fazedora de viúvas, no sentido literal, atuando como juíza, júri e executora numa época em que o divórcio era apenas um sonho distante. Com mais vítimas do que Vlad, o empalador, Júlia Tofana foi uma das criminosas mais letais da história e oferecia seus serviços a outros por um preço. Hoje, vamos desvendar a história de Júlia Tofana, a mulher que envenenou 600 homens com maquiagem. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal Weird History. Depois, comente e diga sobre quais outros criminosos notórios quer ouvir. Certo, hora de escolher o seu veneno. Durante o Renascimento, o veneno era uma ferramenta poderosa e popular para tudo, desde intrigas políticas até divórcios clandestinos. E Belle Biv DeVoe só iria se formar dali a 500 anos. Isso é veneno. A ameaça constante do veneno e a tentação de usá-lo começaram nos mais altos níveis da sociedade italiana. Veja o caso de Lucrezia Borgia. No final dos anos 1400, sua família ascendeu ao poder quando seu pai, Rodrigo Borgia, se tornou o Papa Alexandre VI, de Rodrigo para Alexandre. Isso sim é um rebaixamento, pelo menos ele virou Papa. Durante o sucesso meteórico do pai, Lucrécia foi associada a vários incidentes de envenenamento diferentes. Para começar, ela sempre se preocupava com alguém envenenar seu segundo marido, Afonso de Aragão, então ela mesma preparava a comida dele. Mas isso não impediu que ele morresse em circunstâncias suspeitas. A história sugere que a morte de Afonso foi provavelmente planejada por César, irmão de Lucrécia, insatisfeito com o casamento. Talvez Afonso não estivesse ajudando a pagar o ingresso da NFL. Após um ataque de capangas contratados que o deixou de cama, mas em recuperação, Afonso começou a desconfiar de César. E em uma retaliação calculada, mas firme, César mandou um de seus tenentes estrangular Afonso até a morte. Essa, não é a melhor maneira de acabar com uma acusação. A família Borgia já era conhecida por suas aspirações políticas e paranoia. Após a morte de Afonso, as histórias envolvendo Lucrécia começaram a se espalhar. Dizem que ela usava um anel especial para envenenar inimigos ou pretendentes indesejados discretamente. História que inspirou a vilã da Marvel, Saiana, baseada em Lucrécia. Assim, a série Borgia da Disney Plus não foge tanto da realidade. Não há evidências de que esse anel existiu. Alguns historiadores acham que pode ter sido apenas uma difamação. Mesmo assim, provavelmente inspirou outros a tentar envenenamentos em massa reais, como Júlia Tofana. Embora não se saiba muito sobre sua infância, relatos históricos sobre Júlia Tofana dizem que ela passou muito tempo em boticas, aprendendo tudo sobre diferentes tipos de cosméticos.
Naquela época não havia lojas como a Target, então não dava para passear pela seção de maquiagem. Cosméticos renascentistas podem parecer uma marca de maquiagem boutique promovida por Zendaya, mas é certo que nem você, nem a estrela de Euphoria iriam querer usá-los. Muitos cosméticos feitos naquela época continham ingredientes venenosos como arsênico, beladona e cochonilha. A própria linha de cosméticos de Tofana era o sofisticado Aquatofana, um veneno incolor e inodoro que podia matar alguém com apenas 4 gotas. Tofana vendia sua mistura para mulheres que, por algum motivo, queriam se livrar de seus maridos. Levava algumas semanas, mas funcionava. A primeira dose podia causar exaustão e fraqueza inesperadas. A segunda podia provocar dores de estômago ou disenteria. E a terceira e quarta gotas cuidavam do resto. Esses maridos desavisados nunca percebiam o que estava acontecendo até que fosse tarde demais. Agora, uma pessoa razoável pode se perguntar por que Tofana criou um veneno tão indetectável destinado exclusivamente a matar maridos. Tofana dizia apenas ajudar uma mulher a sair de um casamento com um marido abusivo ou, talvez, só irritante. A demanda pelo veneno era tão alta que ela se mudou para Roma, contratou a filha e teve proteção das clientes, devido à falta de direitos das mulheres na Itália naquela época. Naquele tempo, mulheres podiam ser forçadas ou até vendidas para casamentos infelizes. Os maridos controlavam totalmente as esposas, tornando as mulheres impotentes e quase sem saída para maus tratos. Alguns apenas roncavam alto demais. Quem acompanha Weird History sabe que, ao longo da história, pessoas eram eliminadas por quase qualquer motivo. Por causa de sua natureza indetectável, a Aquatofana permitia que essas mulheres se tornassem viúvas por conta própria, livres de suspeitas, e o negócio de Júlia prosperou. E o irônico é que se acredita que ela nunca envenenou ninguém de fato, embora não tenhamos certeza se essa afirmação realmente se sustentaria em um tribunal. Disfarçar uma bebida mortal exige certa finesse. Então, como Tofana escondia seu veneno? Como não tinha gosto, cheiro ou cor igual a uma Lacroix, a Aquatofana podia ser misturada com qualquer coisa. Só não com Lacroix, espero. Apesar do nome discreto e aparência de cosmético comum, esse rótulo simples ocultava uma mistura perigosa de arsênico, chumbo e beladona. E não estamos falando do melhor álbum da Stevie Nicks. Beladona é mais conhecida como erva moura mortal. Então, pare de brincar com o nosso coração. Mas foi o arsênico que teve o papel principal na Aquatofana. E o arsênico sempre entrega uma performance inesquecível, levando a episódios épicos de vômito e diarreia. Consequentemente, o arsênico era especialmente adequado para envenenamento, porque seus efeitos se misturavam facilmente com uma série de doenças comuns. Além disso, ele estava facilmente disponível para o público em geral. Qualquer pessoa podia entrar em uma farmácia e pegar 1 ou 2 frascos. Que conveniente! Não surpreende que a empreendedora Júlia Tofana tenha usado arsênico em sua mistura. Para qualquer noiva insatisfeita, procurando uma passagem só de ida para fora do matrimônio, era só pegar um pouco de água Tofana e fingir que era um produto de beleza. Depois, bastava adicionar a comida, bebida ou pele do marido para ativar seus efeitos letais. Esse veneno é realmente forte. Tofana vendia sua poção venenosa de 2 formas. A primeira era maquiagem em pó. Isso sim é corretivo. Esse método engenhoso permitia esconder o veneno entre maquiagens, loções e perfumes sem levantar suspeitas. Embora os integrantes do Kiss notassem algo estranho, usuários casuais de maquiagem não perceberiam. A Aquatofana também era vendida como um cosmético sob o nome de Maná de São Nicolau de Bari. Com a imagem de um santo no frasco, o veneno de Júlia parecia um objeto devocional, enganando maridos desavisados de forma eficaz. Esses disfarces enganaram as autoridades por quase 50 anos e fomentaram uma indústria caseira para italianas viúvas por morte misteriosa no fim dos anos 1600. Tchau, Bella! Em um negócio de família, cosméticos venenosos dificilmente parecem populares, já que provavelmente não há muitos clientes recorrentes. Mas Tofana não foi a única envenenadora da família. Ela era filha de Tofania de Damo, uma mulher que foi executada em Palermo, Sicília,
em 1633, após ser condenada por matar o marido, supostamente com veneno. A gente diria reviravolta, mas isso é menos uma reviravolta e mais uma linha reta. A ligação familiar não parou por aí. A filha de Tofana, Dirolo Máspera, também conhecida como astrólogo dela Dungada, mais tarde trabalhou com a mãe no comércio de cosméticos venenosos. Esse é um baita de um codinome. Parece nome de artista convidado em um remix do Skrillex. Quanto à própria Tofana, quando ela começou o seu negócio, foi descrita desde o início como uma jovem viúva bonita. Alguns acreditam que ela pode ter sido responsável pela morte do próprio marido, o que não só parece possível, mas provável, e que ela testou sua nova poção no marido indesejado antes de seu negócio de cosméticos decolar. Mas ninguém realmente sabe ao certo, especialmente o marido dela, porque ele foi envenenado. Supostamente. No fim da década de 1650, uma cliente de Tofana comprou aquatofana, levou para casa e colocou um pouco na sopa do marido. Isso é um borscht agressivo, mas a mulher ficou com medo. Ela impediu o marido de comer a sopa, mas só conseguiu deixá-lo desconfiado. Imaginamos que ela correu e deu um tapa na tigela que ele segurava. Ele a obrigou a contar a verdade sobre o plano e o veneno e depois a entregou às autoridades papais de Roma. A mulher confessou e contou às autoridades sobre Tofana e seu veneno. Tofana foi avisada sobre sua prisão iminente e tentou buscar refúgio em um convento, mas isso não durou. Após rumores de que ela havia retomado seus negócios e talvez até envenenado a água, o que provavelmente tornou o domingo bem estranho, o convento a entregou. Júlia Tofana mais tarde confessou ter envenenado mais de 600 homens entre os anos de 1633 e 1651, e é possível que o número real tenha sido ainda maior. Em julho de 1659, Júlia Tofana foi executada, junto com sua filha e 3 funcionárias. Após a confissão e condenação de Tofana, muitos clientes alegaram ignorância e disseram que a água Tofana era só para fins cosméticos. Outros foram presos ou tiveram o mesmo destino de Tofana, mas a lenda da água Tofana seguiu mesmo após a morte de Júlia. Então pense 2 vezes antes de aplicar um corretivo que você nunca usou antes. Muito tempo após a morte de Júlia Tofana, o legado da água Tofana seguia forte. Em 1791, o icônico compositor Wolfgang Amadeus Mozart afirmou que estava sendo envenenado pela invenção de Júlia Tofana. Na época, ele ainda estava trabalhando em sua missa de Requiem. Quando ficou gravemente doente, ironicamente pelo tema de um Requiem, ele tinha certeza de que havia sido envenenado. Do leito de morte, Mozart declarou: "Sinto claramente que não viverei por muito mais tempo. Tenho certeza de que fui envenenado. Alguém me deu aquatofana e calculou o momento exato da minha morte. Parece que alguém ficou chateado com as bodas de Fígaro." O boato diz que um compositor contemporâneo e concorrente, o admirado porém menos bem-sucedido Antonio Salieri, foi o culpado. A história foi ampliada e exacerbada na peça de 1831 de Alexander Pushkin, Mozart e Salieri, que foi adaptada para uma ópera em 1898 pelo famoso compositor russo Nikolai Rimsky-Korsakov. E no século XX, a peça Amadeus, de Peter Shaffer, de 1979, adaptada para um icônico filme em 1984, afirma que o ciúme de Salieri o levou a orquestrar a morte de Mozart. No final das contas, os sintomas de Mozart tendiam a não apontar o veneno como causa, mas o fato de a receita de Júlia Tofana ainda ser discutida mais de 100 anos após sua morte só demonstra o quão potente ela era. Talvez Salieri devesse ter criado um veneno. Quando Maria de Médici se casou com o rei Henrique IV em 1600, a França era um país dilacerado por anos de guerras religiosas e civis. Desesperada por poder, Maria observava enquanto seu marido lutava para controlar um país determinado a se autodestruir. E ela esperou pelo seu momento de agir. Hoje, vamos dar uma olhada na ascensão e na queda catastrófica de Maria de Médici. O primeiro casamento de Henrique IV foi com Margarida de Verroaz, que era uma Médici por parte de mãe.
Esse casamento, no entanto, foi anulado em 1599. Depois disso, Henrique se casou com Maria de Médici em uma cerimônia elaborada realizada em Florença. Como rei, Henrique não podia sair do reino e Maria só deixaria Florença casada. Assim, ele não foi à cerimônia e o casamento ocorreu por procuração. Certamente não foi o arranjo mais romântico, mas na profissão dele, casamento é um negócio. Falando em algo pouco romântico, o casamento foi uma solução de última hora para Henrique, que queria se casar com sua amante de longa data, Gabriela d'Estrées. Os dois estavam prontos para se casar no domingo de Páscoa de 1599. Porém, as esperanças de Henrique foram destruídas quando Gabriela, grávida de 5 meses, adoeceu de repente e morreu ao dar à luz um menino natimorto. Henrique não teve herdeiro com sua primeira esposa, então precisava de uma mulher que lhe desse filhos homens. E a família de Maria tinha fama, dos dois lados, de ser excepcionalmente fértil. O enorme dote de 600 mil coroas que ela trouxe consigo também era bastante atraente. Maria era filha de Francesco de Médici, grão-duque da Toscana, e Joana da Áustria. Nascida em 1575, ela foi uma de 7 filhos, mas só 2 chegaram à idade adulta. A família de Maria descendia de Lourenço de Médici, o Velho, e fazia parte do chamado ramo cadete da família. Esse ramo produziu duques toscanos por 2 séculos e participou dos assuntos dos Médici, embora tivessem influência política limitada. A mãe de Maria, Joana da Áustria, era membro da poderosa família Habsburgo e filha do imperador do Sacro Império Romano Germânico, Fernando I. Foi esse sangue real, junto com seu enorme dote e a reputação da família pela fertilidade, que garantiram seu casamento com o rei francês. E em matéria de fertilidade, Maria não decepcionou e, em 1601, deu à luz o tão aguardado herdeiro do trono, o futuro Luís XIII. Luís era uma criança doente, com problemas mentais e físicos, o que preocupava os médicos, que temiam que ele não vivesse para subir ao trono. Maria, no entanto, fez questão de dar ao rei um herdeiro reserva. Em quase uma década, Maria teve 6 filhos, 5 dos quais chegaram à idade adulta, um feito notável para a época, independentemente do status social ou riqueza. Sua filha mais velha tornou-se rainha da Espanha, a segunda tornou-se duquesa de Saboia e a mais nova, Henriqueta Maria, casou-se com Carlos I e tornou-se rainha da Inglaterra. Enquanto isso, seu outro filho, Gastão, passou o resto da vida rondando a corte francesa, aproveitando seus privilégios reais. No entanto, ele não passou esse tempo à toa. Ele fomentou várias rebeliões contra o irmão em tentativas mal aconselhadas de tomar o trono. Apesar de terem vários filhos, Henrique e Maria tiveram um casamento tumultuado. Henrique era conhecido por manter uma corte libertina e ter uma esposa não mudou isso. Na verdade, ele seguiu tendo amantes e dormindo com outras mulheres. Maria desconfiava e ressentia-se de todas as mulheres próximas do seu marido, mas era difícil para ela ignorar a existência delas. Várias amantes dele tiveram filhos criados na corte com os legítimos de Henrique e Maria, o que devia deixar os jantares de família bem estranhos. Por outro lado, Henrique tinha problemas com o séquito italiano de Maria, especialmente com Sino Cutini, um aventureiro com talento para irritar os franceses, e sua esposa, Leonora Galigai, uma das amigas de infância de Maria. Maria era muito generosa com dinheiro e favores para amigos italianos, o que causava desconfiança e ciúmes na corte real. A acusação de bruxaria contra Galigai provavelmente não ajudou em nada. Durante sua vida, Henrique tentou encontrar um equilíbrio entre as facções religiosas em guerra, o que, por sua vez, fez com que ele fosse ainda mais odiado pelos fanáticos. Ele sobreviveu a mais de 20 tentativas de assassinato, o que impressiona, considerando que fizemos um vídeo sobre a Rainha Vitória e que ela sobreviveu a apenas 8. Mas, a menos que você fosse dos Washington Generals, toda a sorte acaba, e Henrique foi morto por um católico zeloso em 14 de maio de 1610. Esfaqueado 2 vezes, ele morreu imediatamente, com seu jovem filho, Luís, tornando-se rei. Como Luís era muito jovem para governar, Maria tornou-se regente e governou em seu nome. A transferência de autoridade real não foi tranquila.
a ascensão de Maria ao poder foi bastante suspeita. No dia anterior ao assassinato de Henrique, ela finalmente foi coroada rainha da França após quase 10 anos de casamento. A cerimônia consolidou Maria como rainha diante de Deus e do reino, e teria sido quase impossível para ela tentar governar sem que esse evento importante acontecesse. Ela só foi confirmada no cargo 24 horas antes da morte do marido, que permitiu sua ascensão ao poder. Uma coincidência de qualquer ângulo. Maria deveria ser rainha regente até Luís completar 13 anos, mas permaneceu no poder além do previsto, frequentemente humilhando o filho publicamente e impedindo sua participação política. Durante seu governo, Maria continuou favorecendo seus associados italianos, Concino Concini e Leonora Galigai. Concini chegou a ser elevado à posição de Marquês d'Ancre e se tornou seu conselheiro mais próximo. Maria também passou a contar com Armand Jean du Plessis de Richelieu como conselheiro, que atuou tanto com a rainha regente quanto com Concini. Durante esse período, Maria esgotou o tesouro real com seu estilo de vida extravagante, cedia o poder aos nobres ao menor sinal de pressão e causou instabilidade na corte e em toda a França. Sem surpresa, a popularidade de Maria caía diariamente. Até o filho Luís não gostava do comportamento da mãe. Ele sabia que seu lugar de direito era no trono, liderando o reino. Observava de longe, esperando o momento certo para agir, como qualquer bom filho. Finalmente, nas primeiras horas de 24 de abril de 1617, Carlos de Luynes iniciou um golpe palaciano. Concini foi assassinado, sua esposa decapitada por bruxaria e seus restos queimados, e Maria foi colocada em prisão domiciliar antes de ser exilada para o Château de Blois. No Château de Blois, Maria tramou seu retorno ao poder com a ajuda de alguns nobres que permaneceram leais a ela. Após 2 anos de espera, ela finalmente conseguiu escapar na noite de 21 ou 22 de fevereiro de 1619. A fuga, no entanto, acabou se tornando uma comédia de erros. A rainha foi descida por uma corda até uma escada a partir de uma torre alta, e então começou a descer até ficar presa. Paralisada de medo, Maria não se movia e soldados tiveram que carregá-la escada abaixo. Quando finalmente conseguiram levá-la ao chão, ela foi confundida por um grupo de guardas que passava por ali com uma prostituta. Maria levou com bom humor quando perguntaram quanto custaria uma noite com ela. Como se tudo isso já não fosse ruim o bastante, quando finalmente conseguiram se afastar alguns quilômetros do castelo, Maria percebeu que havia deixado para trás um baú de joias que pretendia vender para financiar os exércitos necessários para travar guerra contra seu filho. Ops! Sem elas, sua luta já estaria perdida. Ela mandou a carruagem voltar e, milagrosamente, o baú de joias ainda estava na grama onde havia sido esquecido. Depois que Maria escapou do confinamento e ameaçou declarar guerra contra seu filho em 1619, Richelieu foi chamado para intermediar a paz entre mãe e filho, o que ele conseguiu com o Tratado de Angoulême. Segundo esse acordo, Maria continuaria livre, teria sua corte e poderia participar do Conselho Real. Richelieu impressionou o jovem rei e rapidamente virou um de seus conselheiros mais próximos. Com o apoio de Maria e Luís, Richelieu foi elevado ao posto de cardeal em 1622. No início da década de 1620, Richelieu foi decisivo nas políticas e ações de Luís XIII contra os huguenotes ou protestantes franceses. Ele conspirou contra o principal ministro do rei, Charles de la Vieuville, e o derrubou com acusações de corrupção em 1624. Richelieu tornou-se o primeiro-ministro efetivo da França. Aliás, se o nome de Richelieu lhe parece familiar, provavelmente é porque o autor francês Alexandre Dumas o transformou no grande vilão de seu romance de 1844, Os Três Mosqueteiros. Graças a Dumas, o cardeal já foi interpretado nas telas por nomes como Vincent Price, Charlton Heston, Tim Curry, Christoph Waltz e muitos, muitos outros. Após se reconciliar com o filho, Maria focou em construir um palácio luxuoso em Paris para exaltar sua posição.
O projeto do que ficou conhecido como Palácio de Luxemburgo foi inspirado no Palazzo Pitti, em Florença, e a construção começou em 1615. Mas a construção foi interrompida quando Maria caiu em desgraça. No entanto, ela pôde retomar o projeto durante o período relativamente pacífico da década de 1620. O arquiteto Salomon du Brossi construiu o palácio e seus famosos jardins ao longo da margem esquerda do Sena, e ele serve como sede do Senado francês desde 1958. Em uma das alas do Palácio de Luxemburgo, Maria criou uma galeria especial para exibir uma série de pinturas do mestre barroco Pedro Paulo Rubens. As 2 dúzias de obras-primas foram encomendadas no início da década de 1620 para criar uma biografia visual de sua vida. Conhecido como o Ciclo de Maria de Médici, as pinturas representam alegoricamente eventos significativos de sua vida, incluindo seu casamento por procuração, a morte de seu marido, a proclamação de sua regência e suas negociações em Angoulême. As pinturas serviram mais como exercício de relações públicas do que como relato fiel dos fatos. Maria foi retratada como a salvadora da França repetidas vezes, quando na realidade ela quase levou o país à ruína em mais de uma ocasião. Embora tenha se reconciliado com o filho, a posição de Maria na França voltou a cair no fim dos anos 1620. Louis e Richelieu desfizeram sistematicamente tudo o que ela havia feito como rainha regente, o que enfureceu Maria. Maria fez tudo o que pôde para desacreditar e se livrar de Richelieu. No dia 10 de novembro de 1630, em um momento de raiva desenfreada, Maria despejou uma torrente de insultos contra o cardeal, apresentando todas as acusações que conseguiu imaginar diante de seu filho. Luís saiu da sala sem dizer uma palavra, o que Maria interpretou como um bom sinal. Ela achava que seu filho demitiria o principal ministro e fez questão de mostrar à corte que o verdadeiro poder por trás do trono era ela, não Richelieu. A corte se reuniu nos aposentos de Maria para prestar suas homenagens bajuladoras à mulher que todos acreditavam que controlaria o futuro da França. Mas eles estavam enganados. Quando Louis visitou a mãe no dia seguinte, ela esperava que ele anunciasse a queda de Richelieu. Em vez disso, no que ficou para sempre conhecido como o Dia dos Iludidos, o rei escolheu Richelieu em vez de sua mãe. Louis fez sua segunda ruptura formal com Maria, que foi presa e depois exilada da França. Em 1631, Maria foi banida, acabando nos Países Baixos espanhóis antes de seguir para a colônia. Durante os últimos 11 anos de sua vida, Maria ficou na miséria, tendo caído da realeza para uma vida no exílio. Em 1642, Maria morreu em Colônia, onde vivia às custas de Pedro Paulo Rubens, o mesmo homem que um dia havia glorificado sua vida de forma tão majestosa. Ela foi seguida para o túmulo apenas alguns meses depois por Richelieu e depois por seu filho em 1643. A única vez que Maria voltou à França foi depois de sua morte. Seu corpo foi sepultado na Basílica Real de Saint-Denis, em Paris. Até o fim de sua vida, ela nunca parou de criticar Richelieu, produzindo panfletos contra ele e sua tirania, até dar seu último suspiro como uma mendiga em um país distante. Mesmo depois de mais de 3.000 anos, os mistérios que cercam a rainha egípcia Nefertiti ainda fascinam tanto arqueólogos quanto entusiastas da história. O reinado de Nefertiti e de seu marido Amenhotep IV foi um período turbulento na história do Egito. O casal abandonou os antigos deuses e estabeleceu uma nova religião que lhes dava poder absoluto sobre todos os seus súditos, o que não foi muito bem aceito. Conhecida como a Senhora do Baixo e Alto Egito, ela foi uma rainha, uma sacerdotisa, uma esposa, uma mãe, uma revolucionária política, um ícone de beleza e talvez até mesmo uma faraó. Hoje vamos dar uma olhada na misteriosa vida e morte da rainha do Egito, Nefertiti. Embora ninguém saiba quem eram os pais de Nefertiti, existem várias teorias. A teoria mais aceita diz que ela era filha de um importante conselheiro egípcio chamado Ai, que mais tarde se tornaria faraó após a morte do rei Tut. Outra teoria, menos aceita, sugere que ela pode ter sido irmã ou prima de Akhenaton. Como várias famílias reais históricas,
governantes egípcios costumavam se casar com irmãos ou parentes próximos. Outra teoria ainda sustenta que Nefertiti era uma princesa Mitanni, chamada Taruquipa. O nome Nefertiti significa a mulher bonita chegou, o que pode sugerir uma origem estrangeira. Como as outras, porém, essa teoria não pode ser comprovada e levanta tantas perguntas quanto responde. Acredita-se que Nefertiti e Amenófis se casaram quando ela tinha 15 anos, apesar de a data exata ser desconhecida. Amenófis ainda não era faraó quando eles se casaram, mas ele ascendeu logo depois e acredita-se que os dois governaram como iguais de 1353 a 1336 a.C. Eles também teriam 6 filhas: Meritaten, Mikataten, Setapenra, Ankazenpeten, Ankazenemen, Nefertinefer e Nefertin-Tashariti. Eles também possivelmente tiveram um filho. As famílias reais viviam em vários palácios e complexos em Karnak. Um dos mais impressionantes era o templo Jempaten, dedicado a Nefertiti. Registros indicam que o casal celebrou um festival elaborado lá no 3º ano de reinado. Uma imagem mostra Nefertiti e Amenhotep com suas filhas na corte, observando a multidão do festival de um local especial do palácio. As obras de arte da época geralmente retratam o casal como inseparável e até os mostram se beijando em público. Oh, que escândalo! Isso fez alguns acreditarem que os dois poderiam estar apaixonados, algo que não costumava ser retratado entre os antigos faraós e suas esposas. Acredita-se que Nefertiti foi fiel ao marido, mesmo ele tendo filhos com outras mulheres, incluindo provavelmente o futuro rei Tutankhamon. Durante seu reinado, Nefertiti teve muitos títulos: princesa hereditária, grande dos louvores, senhora da graça, doce do amor, senhora das duas terras e senhora do Alto e Baixo Egito, só para citar alguns. Inscrições sobre ela descrevem uma rainha que estava no comando e profundamente envolvida em todos os aspectos da corte real. Ela era sumo sacerdotisa, permitindo que os fiéis acessassem o deus Aton por meio dela, tornando-a central nas práticas religiosas. Mas um dos fatos mais únicos e interessantes sobre Nefertiti é que a arte da época a retratava usando a coroa de um faraó. Isso levou alguns arqueólogos a teorizarem que ela pode ter tido os poderes de um faraó e sido vista como uma igual ao seu marido. Na verdade, é possível que após a morte de Akhenaton e antes do reinado de Tutankhamon, a própria Nefertiti tenha governado como faraó única, sob o nome de Nefertim. Curiosamente, Nefertiti pode ter sido uma líder que gostava de participar. Entre as várias ilustrações da famosa rainha nas tumbas antigas, uma a mostra prestes a golpear um prisioneiro estrangeiro com uma arma. Isso sugere que uma das mulheres mais poderosas do Egito, co-faraó e intermediária feminina de Aton, também pode ter sido executora da autoridade real. Claro, também pode ser que ela só gostasse de espancar prisioneiros. Quando Amenófis IV se tornou faraó, ele herdou um reino próspero e poderoso. Mas, junto com Nefertiti, ele mudaria o Egito de maneiras dramáticas, sendo a mais significativa a troca da religião oficial para a adoração do sol. O deus Amon foi substituído pelo deus Aton, e uma nova capital chamada Akhetaton foi criada a mais de 320 quilômetros ao norte da anterior. Os antigos deuses foram removidos da sociedade, templos fechados e sacerdotes forçados a se converter. O faraó mandou construir toda a cidade de Tel El Amarna para adorar Aton e exigiu que os fiéis se mudassem para lá. Para ressaltar a importância da nova religião, o casal real até mudou seus nomes. Amenófis tornou-se Akhenaton e Nefertiti passou a se chamar Nefertuaten Nefertiti, que significava belas são as belezas de Aton. Uma bela mulher chegou. Por fim, para consolidar o poder, se nomearam os únicos 2 sacerdotes de Aton. Nada disso era considerado muito popular entre o povo do Egito, mas desafiar o faraó era uma maneira rápida de acabar morto. Então a maioria simplesmente aceitava.
Com o tempo, Akenaton tornou-se intolerante com as religiões antigas e outras crenças, lançando uma longa e cara campanha para destruí-las. O reino mergulhou em dívidas e turbulência. As coisas poderiam ter piorado muito, mas felizmente Akenaton morreu antes que tudo saísse do controle. Após 16 anos governando o Egito, ao lado de seu marido, Nefertiti desaparece dos registros históricos. Ninguém sabe o motivo, mas existem várias teorias. Akenaton e Nefertiti causaram uma quantidade considerável de turbulência política durante seu reinado. Então seus sucessores fizeram todo o possível para apagar seu legado. Registros e artefatos foram destruídos, assim como possivelmente o fim da história de Nefertiti. Alguns arqueólogos acham que Nefertiti sumiu dos registros porque morreu. A teoria é apoiada pelo fato de Meritatan, filha do casal, ter atuado como grande esposa real nos últimos anos do reinado de Akhenaton. Isso pode indicar que Maritaten substituiu a mãe falecida como consorte de Akhenaton. Ainda outros teorizam que ela se tornou corregente e governou sob o nome de Smenkhkare. Esses historiadores dizem que Nefertiti foi co-faraó nos últimos anos do marido e governou após sua morte, até Tuti assumir o trono. Curiosamente, a filha de Nefertiti, Maritaten, também foi consorte de Smenkhkare. Quando a tumba do rei Amenhotep II foi escavada em 1898, 3 múmias misteriosas foram descobertas atrás de uma parede escondida. Localizada no Vale dos Reis, a tumba continha a múmia do rei, além de uma jovem que os arqueólogos suspeitavam ser Nefertiti. Mais de um século depois, em 2010, Zahi Hawass, ministro de Estado para Assuntos de Antiguidades do Egito, anunciou resultados de testes de DNA que, segundo ele, provaram que a múmia conhecida como Dama Jovem era irmã de Akhenaton. Mas isso não era tudo. O teste também mostrou que a Dama Jovem era a mãe do rei Tut. A questão parecia resolvida até 2013, quando o egiptólogo francês Marc Gabold contestou as conclusões de Zahi Hawass. Marc Gabold afirmou que a múmia da Dama Jovem era Nefertiti. Se estiver correto, isso significaria que Tutankhamon era filho de Nefertiti. Um dos maiores mistérios sobre Nefertiti envolve o famoso busto que a mostra com um olho vazio. É uma escolha artística curiosa para uma escultura de alguém cujo nome remete à beleza, e seu significado é debatido desde a descoberta do busto. Uma teoria é que a rainha poderia ter uma dobra natural de pele sobre o olho, algo que não era incomum no Egito naquela época. O olho vazio pode ter sido um insulto ou apenas resultado de um dano acidental a um busto que antes tinha os 2 olhos. A teoria mais romântica, no entanto, envolve o escultor cujo nome era Tutmosa. Alguns acham que ele se apaixonou por Nefertiti, mas após ser rejeitado, deixou o olho em branco para simbolizar a incapacidade dela de ver seu amor. Nefertiti é conhecida por sua beleza. Todos os bustos e pinturas mostram traços muito valorizados na época. Pesquisadores começam a questionar se essa imagem é realmente precisa. Usando tomografias computadorizadas do famoso busto de Tutmosa, de Nefertiti, com 3.400 anos, os cientistas conseguiram ver a máscara original da rainha que estava escondida sob todas as camadas. As diferenças incluem saliência na ponte do nariz, rugas nas bochechas e perto da boca e menor profundidade nos cantos das pálpebras. Alguns especialistas concluíram que o escultor usou seu talento para criar uma versão idealizada da rainha. Também é possível que Akhenaton tenha pedido que sua esposa fosse retratada mais bela do que era de fato. Seja o que for que tenha acontecido, o rosto que conhecemos hoje como Nefertiti provavelmente não correspondia à realidade de sua aparência.
Em 1912, arqueólogos alemães escavaram o famoso busto de Nefertiti, feito por Tutmosa, e o levaram com eles de volta para a Alemanha sob uma licença do governo egípcio. Como conseguiram essa licença é um mistério. Na época, o país era do Império Otomano, mas sob domínio britânico. Para piorar, os franceses chefiavam o departamento de antiguidades do Egito. Seja como for, em 1913, o busto já estava sendo exibido no Neues Museum, em Berlim. Após assumirem o poder, os nazistas confiscaram o busto e outras obras de arte valiosas, escondendo-as. Quando questionado sobre o busto de Nefertiti, Hitler afirmou: "Nunca vou abrir mão da cabeça da rainha." Após a morte de Hitler, tropas americanas acharam o busto em uma mina de sal e o levaram para um museu em Berlim Ocidental. Em 2009, ele retornou ao Neues Museum, reconstruído após ser bombardeado na Segunda Guerra Mundial. O governo do Egito, por sua vez, considera a estátua um bem saqueado e contesta a reivindicação da Alemanha a qualquer tipo de posse legal. A Rainha Vitória governou a Grã-Bretanha e a Irlanda de 1837 até sua morte em 1901. Mas não foi fácil. Durante seu longo reinado, a Rainha Vitória viu seu reino passar por alguns eventos traumáticos e difíceis. Ela foi muito popular na Inglaterra e continua entre os monarcas mais amados e conhecidos da história mundial. Durante o percurso, a monarca enfrentou 8 tentativas de assassinato por 7 pessoas diferentes. Hoje vamos dar uma olhada nos 7 aspirantes a assassinos da Rainha Vitória. O primeiro assassino foi Edward Oxford, de 18 anos, provavelmente com o nome mais inglês possível. Segundo sua mãe, Edward agia de forma estranha e tinha explosões maníacas de raiva ou risadas, quase como a versão vitoriana do Coringa. Ninguém sabe ao certo, mas esse comportamento pode ter lhe custado um emprego no pub local. O que sabemos é que alguns dias depois de entrar para o grupo dos desempregados, ele comprou 2 armas e foi em direção ao Palácio de Buckingham. Em junho, com clima agradável, Eduardo esperou do lado de fora do palácio, junto a curiosos que queriam ver a rainha ou o marido dela, o príncipe Alberto. Eduardo precisou esperar até o fim da noite, mas uma carruagem finalmente saiu pelos portões e subiu a Constitution Hill rumo ao Hyde Park. Oxford esperou até a carruagem real se aproximar. Quando se aproximaram, Edward atirou 2 vezes. Segundo o diário da rainha, após o primeiro tiro, Alberto segurou sua mão e disse: "Meu Deus, não se assuste." Isso foi bem de boa da parte do Edward. Vitória garantiu que não estava abalada e não percebeu que o tiro era para ela. Após o segundo tiro, Oxford foi rapidamente contido pela multidão, que relatou que ele delirava, dizendo que uma mulher nunca deveria governar a Inglaterra. Vitória, grávida de 4 meses, foi elogiada pelos britânicos por sua coragem. Vitória venceu o assassino zero. Após sobreviver à primeira tentativa de assassinato, a Rainha Vitória provavelmente esperava que isso não se repetisse. Mas aconteceu de novo 2 anos depois. Dessa vez, o aspirante a assassino era John Francis, um marceneiro e ex-ator com antecedentes criminais por roubo. Talvez inspirado por Edward Oxford, que quase atingiu Vitória, Francis tentou atirar nela em sua carruagem em frente ao Palácio de Buckingham. Na verdade, John Francis achou o plano tão bom que tentou 2 vezes no mesmo fim de semana. Primeiro, em 29 de maio, ele tentou atirar na rainha na Constitution Hill, mas falhou e fugiu. O primeiro-ministro Robert Peel, agindo como Sherlock Holmes, armou uma armadilha e jurou capturar o vilão. Rainha Vitória se ofereceu como isca viva. A rainha retornou à carruagem no dia seguinte para outra viagem pela Constitution Hill. Mas, graças a Robert Peel, dessa vez a multidão estava repleta de policiais disfarçados. Francisco foi detido rapidamente após sacar uma arma descarregada. Mesmo assim, foi acusado de traição e condenado à morte. No entanto, a história tem algo parecido com um final feliz. Enquanto Francisco aguardava a execução, Vitória e Alberto debateram longamente e decidiram ter piedade do aspirante a assassino. Vitória pessoalmente comutou sua sentença de morte.
Ele foi banido do reino para sempre e cumpriu 7 anos de trabalhos forçados na Austrália. Vitória com 2 pontos em 3. Assassino 0. O assassino número 3 foi John William Bean. O pai de John William Bean, ferreiro, queria que o filho seguisse sua profissão, mas isso não ocorreu. John nasceu com cerca de 1,20 m de altura e uma corcunda que o impedia de exercer esse trabalho. Assim, John William Bean trabalhou em uma banca de jornais. Em 1842, John William Bean leu um artigo sobre o assassino número 1, Edward Oxford. A história contava como Edward Oxford, após tentar matar a rainha, foi internado em um asilo para insanos, que curiosamente era mostrado como uma vida de luxo. Infelizmente, John William Bean acreditou nisso. Desesperado por suas deformidades físicas, ele pensou que, ao tentar matar a rainha, seria morto ou enviado a um asilo. Qualquer uma dessas opções, John William Bean acreditava seria melhor do que a vida que levava. Em 3 de julho de 1842, apenas 5 semanas após John Francis tentar assassinar a rainha, John William Bean atirou. John William Bean aguardou fora do palácio e atirou em Vitória enquanto ela passava com seu tio, o rei Leopoldo da Bélgica. A arma, que estava carregada com papéis, cascalho e pedaços de cano, travou. Robert Peel teria chorado ao saber do ocorrido. Quanto a Bean, ele não conseguiu o que queria. Ele foi capturado após a polícia prender todos os anões corcundas até encontrá-lo. John Bean foi condenado a 18 meses de prisão. Vitória 4. Assassino 0. Sobreviver a 4 tentativas de assassinato em 2 anos é demais para qualquer um. Felizmente para Vitória, só tentariam novamente 7 anos depois. Esse alguém era William Hamilton. Hamilton, aos 23 anos, era um trabalhador rural irlandês órfão que se mudou para Londres após a devastação da Irlanda pela praga da batata. Ele veio para a Inglaterra passando por Paris, onde testemunhou a Revolução Francesa de 1848 em primeira mão. Em 1849, ele estava desempregado e constantemente entrando e saindo da prisão. Em 19 de maio de 1849, Hamilton atirou em Vitória, que retornava de uma de suas primeiras aparições públicas após dar à luz. Ela chegou ao palácio pela Constitution Hill, que, a essa altura, já deviam ter rebatizado de Avenida Assassine a Rainha. Inspirado pelo espírito revolucionário da França, Hamilton trouxe uma pistola de bolso. Felizmente para a rainha, ela não estava carregada corretamente. Parece que verificar a arma antes de tentar um assassinato não era comum naquela época. Hamilton atirou a queima-roupa e, se a arma funcionasse, provavelmente causaria grande estrago. Vic 5. Assassino 0. O assassino número 5 apareceu em 1850. Seu nome era Robert Patty e ele chegaria mais perto da rainha do que qualquer um antes dele. Vitória voltava de visitar o tio doente quando um ex-soldado de 50 anos pulou e a atingiu na cabeça com uma bengala de ponta de ferro. Alguns relatos também afirmam que ele tinha uma arma, embora, se tivesse, não a usou. A rainha não ficou gravemente ferida, mas saiu com um olho roxo, uma marca e uma cicatriz que durou anos. Com receio de que acreditassem estar gravemente ferida e se preocupassem, Vitória apareceu em público naquela noite na ópera. Ela repreendeu Pate por agredir uma mulher e brincou que até assassinos corajosos tentaram atirar nela. Patty foi exilado para a Tasmânia para cumprir a mesma pena de John Francis por tentar matar a rainha. 7 anos de trabalhos forçados. O motivo de Pate para o ataque nunca foi descoberto e permanece desconhecido. Quem está contando os pontos? Vitória é imparável. O assassino. Número 6 seria um garoto de 17 anos chamado Arthur O'Connor. Embora fosse de Londres, Arthur se descrevia como fervorosamente irlandês. Inicialmente, ele queria restaurar o nome O'Connor e entrar para o panteão dos heróis irlandeses matando a rainha. No entanto, ele acabou mudando de ideia e decidiu que a melhor opção seria assustá-la,
para que libertasse a Irlanda. Em 29 de fevereiro de 1872, Arthur aguardou fora do palácio de Buckingham o retorno da rainha de um passeio, hábito aparentemente comum entre aspirantes a assassinos. Ele perguntou a um policial quando Vitória voltaria e abriu caminho até a frente da multidão, perto do portão por onde ela passaria. Quando a carruagem finalmente chegou, O'Connor apontou sua arma, mas não conseguiu disparar nenhum tiro. John Brown, um assistente que passou a viajar com a rainha depois que seu marido morreu, derrubou a arma da mão do jovem e então o agarrou e o jogou no chão. Descobriu-se depois que a arma nunca funcionou, é razoável supor isso agora. Brown, guarda-costas de Vitória, recebeu medalha de ouro e dinheiro por seu heroísmo. O'Connor pegou 1 ano de prisão e 20 chibatadas com vara de bétula, o que é brando comparado aos 7 anos de trabalhos forçados do outro cara. Ok, não vamos mais falar a pontuação, certo? Assassino 0, Vitória, número alto. Roderick MacLean, um radical irlandês, foi a 7ª e última pessoa a tentar assassinar a rainha Vitória. Na época, a coroa sofria forte pressão dos nacionalistas irlandeses por independência, o que deu a MacLean motivos para odiar a rainha. No entanto, MacLean também tinha outros problemas. Ele já havia estado em um manicômio, onde foi diagnosticado com mania homicida e uma aversão bizarra ao número 4. Aqui no Weird History, entendemos. Não gostamos do número 1, ele é solitário. Por algum motivo, MacLean apareceu fora da estação Windsor em 2 de março de 1882. Quando a rainha deixou a estação, MacLean atirou. Sem surpresa, ele errou e a rainha saiu ilesa. 2 espectadores desarmaram MacLean e receberam agradecimentos imediatos de Vitória. Sem dinheiro ou medalha de ouro? Mão de vaca. Do que ela ficou sem, MacLean foi julgado por alta traição, mas, numa reviravolta digna de novela, foi considerado inocente por insanidade. A rainha, que já não sentia pena de quem tentou matá-la, mostrou insatisfação com a sentença branda e pediu ao gabinete leis mais rigorosas. Você provavelmente imaginaria que tentar matar uma rainha resultaria em uma sentença de morte imediata, mas nada poderia estar mais longe da verdade. Edward Oxford foi considerado insano no julgamento e enviado para um asilo. Ele foi libertado em 1867, quando então foi banido da Inglaterra. Ele foi para a Austrália, onde morreu em 1900. John Francis foi condenado à morte por sua tentativa de assassinato. A rainha comutou a sentença dele e ele cumpriu pena na prisão. John William Bean, cuja arma na verdade não podia ser carregada, foi acusado de um crime menor e ficou preso na prisão de Newgate por 18 meses. William Hamilton foi banido da Inglaterra por 7 anos. Patty foi considerado insano, mas o tribunal concluiu que ele sabia distinguir o certo do errado e o exilou na Tasmânia por 7 anos. Arthur Connor recebeu 20 golpes com uma vara de bétula e 1 ano de prisão. Por fim, MacLean foi considerado insano em seu julgamento e foi confinado no asilo Broadmoor pelo resto da vida. O resultado fez a rainha solicitar ao gabinete uma definição legal mais rígida de insanidade para casos futuros. Apesar do fato de a rainha Vitória ter sido uma das monarcas mais amadas da história do reino, nenhum dos 7 homens que tentaram matá-la foi executado por seus crimes. Apesar de tentar endurecer as leis, ela percebeu que as tentativas de assassinato só aumentavam sua popularidade. A própria Vitória chegou a dizer que vale a pena ser alvo de tiros para ver o quanto se é amado. Parece um relacionamento disfuncional entre realeza e povo. Você deve saber que a Austrália foi colonizada por condenados britânicos, mas talvez não imagine o quão selvagens eram esses navios de prisioneiros, principalmente o primeiro com prisioneiras. Grupo heterogêneo de britânicas foi enviado pela Grã-Bretanha para tentar reformar a colônia de condenados de Nova Gales do Sul, formada principalmente por pequenos ladrões e trabalhadoras do sexo. E a complexidade, tragédia e triunfo da história delas vai te surpreender completamente. Hoje, estamos explorando o mundo assustador e selvagem do Lady Juliana, um navio de prisioneiras especial do século XVIII, cheio de mulheres condenadas enviado para a Austrália.
Arrói, camarada! É hora de embarcar no Lady Juliana, o navio-prisão selvagem do século XVIII, cheio de mulheres. Considerando que era o século XVIII e você não podia simplesmente pegar um avião, a viagem da Inglaterra para a Austrália durava cerca de 10 meses brutalmente longos. Enquanto o navio cruzava os oceanos Atlântico e Índico, as mulheres paravam em locais como Rio de Janeiro e Cidade do Cabo. E essas não eram paradas rápidas só para comprar lembrancinhas e esticar as pernas. Às vezes, elas ficavam atracadas por várias semanas seguidas. Frequentemente, as condenadas aproveitavam a viagem e faziam um dos poucos trabalhos disponíveis para mulheres na época. Como John Nichol, o comissário do navio, lembrou eufemisticamente, não impedíamos que pessoas em terra subissem a bordo durante o dia. Capitães e marinheiros do porto nos visitavam com frequência. As senhoras ficavam com parte do que ganhavam. Alguns oficiais e marinheiros do navio, todos homens, teriam até participado do negócio. O envolvimento deles levanta sérias dúvidas sobre até que ponto essas mulheres cativas foram coagidas a participar dessas atividades. Seja por amor, desejo, coerção, tédio ou necessidade, muitas das mulheres a bordo do navio se tornaram esposas dos oficiais e membros da tripulação. Como o comissário John Nichol lembrou em suas memórias, em alto mar, cada homem escolheu uma esposa entre as condenadas. Elas não recusaram. Esses casamentos, embora ilegais, às vezes tinham um propósito prático para as mulheres condenadas. Ter um amante no navio geralmente garantia uma cama melhor. Porém, havia uma parceria baseada em amor verdadeiro. Nichol, o comissário de bordo mencionado, parecia apaixonado pela prisioneira Sarah Whitlam. Ele até pretendia se casar com ela quando o tempo de prisão dela terminasse, mas, infelizmente, os dois nunca chegaram ao altar. Nichol teve que voltar para a Grã-Bretanha, deixando Whitlam e o filho deles para trás na Austrália. Ele tentou encontrá-la e se reunir com ela, mas, tragicamente, eles nunca mais se viram. É meio parecido com a trama de Titanic, só que com uma gravidez e uma criminosa condenada no meio da história. Se você gostou da história de Nichol e Whitlam, saiba que a maioria dos relacionamentos a bordo não era tão romântica quanto a deles. A ausência de privacidade para prisioneiras nos navios permitia o acesso dos tripulantes, resultando em interações possivelmente não consensuais. Como a idade de consentimento na Grã-Bretanha do século XVIII era de apenas 10 anos, parte da tripulação não via problema em tomar adolescentes como esposas na viagem. A historiadora Pamela Horn identificou Jane Forbes, de 14 anos, como uma dessas jovens esposas. Ela teve um bebê antes de chegar à Austrália. As mulheres do Lady Juliana tinham um objetivo. As autoridades coloniais esperavam que um navio cheio de mulheres ajudasse a civilizar a nova colônia de condenados. Como a maioria das mulheres a bordo eram pequenas ladras, talvez esperassem que roubassem alguns corações. Segundo um oficial britânico, mais mulheres promoveriam casamentos, melhorando a moral e consolidando a colônia. As mulheres deveriam casar com colonos homens para criar e manter uma vida familiar respeitável na nova colônia. As sentenças de prisão buscavam transformar as mulheres em instrumentos morais para recriar a unidade familiar britânica no exterior. As mulheres levadas para Nova Gales do Sul, no Lady Juliana, eram prisioneiras, mas tiveram suas vidas transformadas por infrações que hoje não parecem tão graves. Algumas mulheres do Lady Juliana podiam ser trabalhadoras do sexo, mas não foram enviadas à Austrália por isso. A prostituição não levava à deportação. A maioria das mulheres no navio estava presa por diferentes tipos de roubo, como assalto nas estradas, furtos em lojas e furto de carteira. Mary Hook tinha cerca de 20 anos quando o tribunal britânico reduziu sua pena de morte por roubar dinheiro e bens do empregador para 7 anos em Nova Gales do Sul. Então, basicamente, ela quase foi morta, só porque roubou algumas coisas do trabalho. Mas, em vez disso, o governo britânico misericordiosamente a enviou para um continente totalmente diferente. Uma das condenadas mais notáveis no navio foi Elizabeth Barnsley.
ela foi condenada pelo perigoso e hediondo crime de roubar um pouco de tecido. Liz, conhecida como ladra de tecido, logo virou líder na viagem. John Nichol disse que ela era muito gentil com as companheiras condenadas pobres, e todas queriam servi-la, sendo vista como uma rainha entre elas. Barnsley, que acabou construindo uma carreira como cafetina enquanto estava a bordo do navio, foi fundamental para supervisionar as atividades econômicas de suas companheiras condenadas em cada porto ao longo do caminho. Apesar de não serem enviadas para Nova Gales do Sul por prostituição, muitas mulheres no Lady Juliana podem ter sido trabalhadoras do sexo, além de cometerem pequenos crimes. A prostituição era forte na Grã-Bretanha do século XVIII, então é provável que algumas das mais de 200 condenadas tenham atuado nessa área. As mulheres do Lady Juliana vieram de prisões britânicas. Apesar do início da reforma prisional, no fim do século XVIII, as condições dessas prisões eram deploráveis. As prisões eram superlotadas, doenças se espalhavam rápido e só estar ali podia resultar em morte. E ainda era um navio-prisão. Sim, a maioria das prisioneiras dormia acima do convés, onde havia lixo e esgoto. As mulheres do Lady Juliana tinham algo que outras presas não tinham: acesso constante a cuidados médicos, pois o navio tinha um cirurgião e era relativamente limpo. Além disso, as mulheres não eram acorrentadas como em outros navios e podiam negociar melhores condições com favores. As passageiras do Lady Juliana tiveram melhores condições porque o governo britânico supervisionou o navio, diferente dos outros da segunda frota. Os demais navios eram operados pela Camden Calvert e King, empresa notória e prolífica no tráfico de escravos. Apenas 5 mulheres morreram a bordo do Lady Juliana, em comparação com as 267 mortes relatadas pelos outros navios. Apesar de não ser um cruzeiro de luxo, ao menos a maioria das mulheres não morreu logo de cara. A grande maioria das mulheres que embarcaram no Lady Juliana estava na faixa dos 20 e poucos aos 30 e poucos anos, mas nada menos que 51 delas, cerca de 22%, eram adolescentes. Mary Wade era uma dessas adolescentes e podia ter só 11 anos a bordo. Os estudiosos discutem sua idade exata, era a mais jovem do navio. Como várias companheiras de navio, Wade casou-se e teve muitos filhos na Austrália. Embora não tenha havido muitos problemas a bordo do Lady Juliana durante sua viagem de 11 meses, uma questão notável surgiu envolvendo embriaguez que levou a comportamentos desordeiros. Se você estivesse em um navio com garotas criminosas descoladas, não ia querer tomar tequila com as amigas? Para conter a suposta indisciplina, tripulantes obrigaram Nancy Farrell a vestir um colete improvisado com um barril de madeira para evitar que se descontrolasse devido à bebida. Quando isso falhou, eles a chicotearam 12 vezes, caramba! Algumas mulheres que embarcaram no Lady Juliana já eram mães e levaram seus filhos da Inglaterra. Várias passageiras condenadas engravidaram e até deram à luz durante a viagem. Historiadores estimam de 5 a 7 nascimentos no navio, mas o comissário John Nichols sugeriu que ao menos 20 bebês nasceram enquanto o navio estava no porto do Rio. Eles estavam preparados para os partos. O navio havia recebido uma pequena doação de enxovais de bebê antes de deixar a Inglaterra. Isso dá um novo significado ao conceito de parto na água. Ao chegarem a Nova Gales do Sul, as mulheres do Lady Juliana logo perceberam que ali tinham mais liberdades do que na Inglaterra, apesar de ainda serem prisioneiras, com poucos direitos e expostas a situações difíceis e perigosas. As mulheres que iam à Austrália eram livres de códigos morais britânicos, embora as autoridades coloniais esperassem que fossem exemplos de moralidade. Leis inglesas que consideravam filhos de mães solteiras e legítimos, por exemplo, não se aplicavam. Apesar de ser levada para uma nova colônia para casar e propagar o modelo de família britânico ser desagradável, muitas mulheres aproveitaram ao máximo suas condições na Austrália. Algumas passageiras do Lady Juliana prosperaram socialmente após cumprirem suas sentenças, até abrindo negócios. Marsh, por exemplo, teve sucesso mesmo após ser deixada pelo marido que arranjou no navio.
ela criou e gerenciou vários negócios, como uma loja de bebidas e uma empresa de balsas. Isso aí, garota! Embora possam ter passado por uma experiência difícil e assustadora, não há dúvida de que esse navio cheio de mulheres deixou um impacto duradouro na Austrália e mudou o curso da história para sempre. As mulheres do Lady Juliana são conhecidas como mães fundadoras da Austrália. Entre os bicos nos portos de escala e as trocas românticas no navio, a jornada delas virou uma das mais lendárias da história. A história de Marguerite Helibert é de sobrevivência dura, seguida por uma vida lucrativa, como trabalhadora do sexo. Ella Barrett foi uma mulher formidável que se ergueu de um mundo de pobreza para conviver entre a elite da França, alcançando seu objetivo de transformar casos amorosos em grandes somas de dinheiro nesse processo. Hoje, vamos conhecer a vida peculiar de Marguerite Helibert. Marguerite via o amor como forma de sobrevivência e prosperidade, não de modo romântico. Foi amante do príncipe Eduardo VIII e depois casou-se com um membro da realeza egípcia. No entanto, esse evento monumental é onde sua história toma um rumo assassino. No final, Marguerite ficou marcada pela infâmia, como a princesa que cometeu um assassinato e saiu impune. Antes de começarmos, certifique-se de se inscrever no Weird History e sua mãe nos disse que você deveria deixar um comentário. Então vá em frente, certo? Vamos começar! Filha de um cocheiro de táxi e de uma empregada doméstica, Marguerite Helibert nasceu na classe média francesa, ou seja, não na extrema pobreza, no inverno de 1890. Seu pai e sua mãe eram sem rodeios, completos fracassos como pais. Quando seu irmão de 4 anos foi atropelado por um caminhão, em vez de buscarem o motorista ou levarem o caçula ao cemitério, os pais enviaram sua filha travessa, que perdeu o irmão, para as Irmãs de Maria sofrer tortura psicológica. As freiras disseram à jovem Marguerite que se não fossem os pecados dela, seu irmão de 4 anos ainda estaria vivo, independentemente do caminhão. Com o apoio das Irmãs de Maria, Marguerite passou a infância sentindo culpa, limpando casas alheias, e acabou perdendo a juventude e o lar após uma gravidez não planejada aos 16 anos. Isso, certamente, era apenas um obstáculo no início de uma vida decente, cheia de possibilidades. Ah, brincadeira! Eles a expulsaram de casa para passar fome nas ruas. Enquanto o bebê de Marguerite foi morar em uma fazenda, como era comum, Marguerite tornou-se trabalhadora do sexo e foi descoberta por Madame Denard, responsável por cortesãs. Madame treinou Marguerite para usar seu charme e beleza para ganhar dinheiro, não para ter filhos, o que agradou Marguerite. Madame Denard se gabava de que Marguerite era a amante de quase todos os meus melhores clientes, cavalheiros ricos e influentes da França, Inglaterra, América e outros países. Fui eu quem a transformou em uma espécie de dama. Ela era ousada assim. Marguerite aprendera com as Irmãs de Maria que só podia contar consigo mesma para sobreviver e prosperar. Lá, ela também aprendeu a cantar como mezzo-soprano, uma habilidade valiosa para qualquer cortesã. Ela encontrou uma carreira gratificante onde aplicou tudo o que recebeu dos pais. Marguerite usou diversos pseudônimos, como Meg Meller, inspirado em seu quase-marido André Meller, um rico dono de estábulo de 40 anos, já casado. Como veremos em breve, ela era louca por cavalos, dinheiro e pelo nome Meller. André tinha tudo isso nas mãos. Ou não. Embora Meg nunca tenha realmente se casado com Meller, por causa das leis dos homens e de Deus e tudo mais, a jovem de 17 anos gostou tanto do nome e do dinheiro que resolveu ficar com eles para si. Devemos admitir, Meg Meller realmente soa bem, e logo ela perceberia que esse seria o mais perto de um anel que ela conseguiria desse sujeito. Curiosamente, André continuou casado após 6 anos, mas desistiu de ser Sugar Daddy, porque Meg não podia ou não queria ser fiel. Livre das garras da pobreza extrema e com cerca de 200 mil libras esterlinas, cortesia do Sr. Meller, Meg recuperou Raymond, sua filha Don Tass, da fazenda e mais tarde a enviaria para estudar em Londres. Foi a única coisa realmente decente que se sabe que ela fez. O príncipe Eduardo VIII, que recentemente usou uma prostituta de um amigo para perder a virgindade, era só mais um dos muitos homens ricos de Meg. Mas ele era o príncipe de Gales.
herdeiro do trono britânico, e é aí que a história muda. Meg já estava na casa dos 20 e tantos anos e era uma cortesã parisiense experiente. O príncipe Ed era um bebê em comparação. Tinha 23 anos, era da realeza, recém-desflorado e estava de licença durante sua primeira experiência numa guerra mundial. Era o pior pesadelo da boa rainha-mãe. Edward ficou apaixonado por Marguerite por cerca de 1 ano antes de se cansar. Tempo em que escreveu o que chamou de aquelas malditas cartas. Em um lamento para o conselheiro Joey Legge. Aquelas cartas tinham todas as bobagens que um jovem diria à sua amada. Fantasias delicadas que vêm do coração, sem passar pelo cérebro. Coisas como: eu encontrei um garfo do sexo. Ha! Ou: na verdade, o papai é meio babaca. Ou: essa guerra é idiota e não me deixam comandar o maldito navio. Enquanto pais comuns ficariam envergonhados com as bobagens do primogênito no primeiro amor, isso poderia ter arruinado a família real. Alerta de spoiler, isso será importante em breve. Pode ser um choque, mas Meg realmente se acalmou. Bem, ela se casou de qualquer forma. Em 1919, após 1 ano enviando cartas desagradáveis ao príncipe Eduardo VIII, lembrando-o das cartas que possuía, Meg Meller casou-se com Charles Laurent. Ele era bonito, entediante e salvou o príncipe Eduardo de problemas. É por isso, gente, que pessoas sem graça existem. 6 meses depois, eles se divorciaram e Meg conseguiu um bom acordo financeiro. Um apartamento, 10 cocheiras, carros, vários empregados e, claro, um novo sobrenome à disposição, se ela quisesse. O novo Aham Bey da Meg, na verdade, era um bey, ou senhor, não um príncipe. Mas isso não impediu que pessoas em certos círculos a chamassem de Princesa Fahmy, quando ela se casou com o hilariamente rico Ali Kamal Fahmy Bey e foi morar com ele no Cairo. O egípcio, que não era príncipe, recebeu o título de bey em um país de orientação islâmica. A vida estritamente correta de uma esposa de um bey não era exatamente atraente para a hedonista convicta e provável dominadora Meg Meller, mas ela concordou com isso sob 2 condições. A primeira era que ela pudesse usar roupas ocidentais. Justo, ela é uma ótima negociadora. A segunda, que ela pudesse se divorciar dele. Opa! O príncipe Fahmy não gostou muito disso, mas estava disposto a fingir se isso significasse que Meg se converteria. Pouco antes do casamento, o astuto Fahmy trocou a cláusula do divórcio por um decreto que lhe permitia ter mais esposas. Talvez fossem almas gêmeas, afinal. Por que Fahmy achou que essa prostituta parisiense, divorciada 2 vezes, diabolicamente sexy, que ele conheceu enquanto ela acompanhava outro homem rico em um país exótico, há 1 ano, algum dia se tornaria uma esposa islâmica de verdade? Não fazemos ideia. Mas ele parecia acreditar nisso, que Deus o abençoe. Temos que reconhecer o esforço do Fahmy. Fahmy e sua princesa brigavam quase sempre, às vezes até brigando em público diante de todos. Ele reclamava que a independência dela, sua sexualidade insaciável e sua personalidade em geral eram totalmente humilhantes. Na verdade, era isso que o Fahmy aceitou, mas ele parece não ter percebido. Como veremos, ele não teve muito tempo. Bey Fahmy tinha certa reputação no Egito como um homossexual enrustido. Para alimentar o boato ou usá-lo, Meg disse ter se machucado numa relação sexual não convencional. Dada sua profissão, essa falsa alegação de inocência é desagradável, independentemente da intenção. Aqueles que a conheciam bem suspeitavam que ela estava tentando conseguir outro acordo de divórcio vantajoso, porque essa alegação era apenas mais uma em uma lista crescente de abusos que ela vinha acumulando logo após o casamento. Mas e aquela cláusula de última hora que proibia o divórcio e permitia mais esposas? Jamais saberemos como essa disputa teria acabado. Provavelmente não muito bem, porque é um pouco perfeito demais que o casal volte de A Viúva Alegre e tenha uma briga violenta no hotel que faria de Meg Meller uma viúva alegre. Foi exatamente isso que ocorreu na noite de 9 de julho de 1923. Após muita gritaria ao voltarem do teatro, o marido foi embora. Ele voltou horas depois e nunca mais sairia sozinho. Às 2 da manhã, ouviram-se 3 tiros.
A princesa Femi foi presa e 1 hora depois, seu marido foi morto com um tiro na nuca, disparado pela esposa com um revólver calibre 38 que guardava sob o travesseiro. Foi um caso bem resolvido, pelo menos no que diz respeito a homicídios. Não havia mistério. A arma do crime, o autor e a vítima estavam todos identificados. Não havia pontas soltas para desvendar. Testemunhas antes e depois do tiro ajudaram a fechar o caso. Ou pelo menos era o que todos pensavam. É o poder da chantagem. Ah, aquelas cartas malditas. E como fui tolo por não seguir seu conselho há mais de 1 ano. Receio que ela seja do tipo que só se contenta com 100 mil libras. Embora decepcionado, não esperava que ela ficasse tão desagradável. O problema são minhas cartas, e ela pegou uma. Príncipe Eduardo VIII, que no geral saiu dessa muito melhor em comparação a Joy Leg. Estimamos cerca de 20 cartas extremamente indiscretas. Ele fez comentários sobre a guerra que poderiam ser mal interpretados. Ele fez comentários grosseiros sobre o pai e também há um conteúdo comumente sexual nelas. Não são o tipo de cartas que você gostaria que o mundo soubesse. Junte tudo isso e você tem as chaves para um salvo-conduto real. As freiras da mãe da Meg não criaram nenhum bobo. Sua recorrente carta ameaçadora ao príncipe Eduardo VIII sobre as cartas dele era um refrão que a ex-corista, agora garota de programa, adorava repetir. Mas agora havia muito mais em jogo do que 100 mil libras. Fizeram de tudo para proteger o príncipe e a reputação da família. A vida de Meg como dama da noite nunca foi usada como prova, resolvendo o problema das cartas incômodas e garantindo que ninguém pensasse menos dela por seu trabalho ou de Ed por ter 23 anos. Isso, junto ao racismo dos anos 20, permitiu à defesa criar o cenário desejado. O falecido Bey era visto como sub-humano e agressor de esposas. Marguerite como uma mulher branca indefesa presa nas garras selvagens de um homem de pele escura. Adivinha como isso terminou? Toda década tem seu julgamento do século. Esse foi um deles. As pessoas faziam fila ao redor do prédio para ver a ação ou mandavam seus empregados comprar e guardar assentos para elas. Apesar da calúnia cruel contra a vítima, não havia muita ação de verdade. Em setembro de 1923, Bey Fami foi considerado pela opinião pública um homem maligno, depravado, racialmente inferior e um pequeno monstro pervertido. Marguerite Alibert foi absolvida de todas as acusações. Meg retornou à sua Paris natal para viver uma vida longa e luxuosa. Ela manteve seu estilo de vida emocionante, mas afastou-se dos holofotes, sendo sustentada por ao menos 5 ex-maridos até morrer aos 80 anos em 1971. O erro do príncipe Eduardo é uma lição para todos nós na era da internet. Quanto a Meg, aprendemos que um pouco de extorsão, um pouco de imaginação e muita chantagem podem realmente fazer de alguém uma viúva muito feliz. O que você acha de Marguerite? Mestra da manipulação ou tão perversa quanto possível? Conte pra gente o que você acha e não deixe de conferir alguns desses outros vídeos classificados como AAA, da nossa história estranha.